uma casa aparentemente comum na Charlotte Street, em Kansas City, Missouri, tornou-se palco de um pesadelo. Cada terrível evento foi cuidadosamente registrado em uma perturbadora coleção de fotos e anotações. O açougueiro de Kansas City, responsável por uma das séries de crimes mais horríveis da história americana, levava uma vida aparentemente normal, conseguindo evitar suspeitas por anos. Robert Berdella, dono de uma loja de antiguidades em um mercado de pulgas, conheceu Paul Howell, um vendedor vizinho. Foi lá também que Berdella se aproximou do filho mais novo de Paul, Jerry. No início, Jerry e seus amigos ridicularizavam Berdella por ser assumidamente gay. No entanto, mais tarde, Berdella afirmou que Jerry havia confessado a ele que ganhava dinheiro como trabalhador sexual. Berdella manteve uma relação amigável com a família, ocasionalmente ajudando Jerry a sair de pequenos problemas legais. Em 1984, quando Jerry tinha 19 anos, Berdella cometeu seu primeiro assassinato conhecido. No dia 5 de julho daquele ano, após oferecer uma carona a Jerry para um concurso de dança, Berdella o sedou com uma combinação de álcool e tranquilizantes dentro do carro. Mais tarde, em sua casa, Berdella administrou doses adicionais de sedativos até que Jerry perdesse a consciência. A vítima foi amarrada e submetida a abusos físicos, tortura e agressão sexual por mais de 28 horas. Durante esse período, Jerry perguntou a Berdella por que estava sendo tratado daquela maneira e implorou por sua liberdade. Berdella afirmou que Jerry morreu de asfixia causada pela mordaça e pelos efeitos das drogas, alegando que não havia esperado por esse desfecho e até tentou realizar manobras de ressuscitação. Após a morte, Berdella moveu o corpo para o porão e o descartou em sacos de lixo para a coleta regular. Mesmo com as investigações da polícia sobre o desaparecimento de Jerry Howell, Berdella insistiu que não o havia visto desde que o levou ao suposto evento. Berdella documentou a tortura de Jerry e de todas as suas vítimas posteriores, ignorando os apelos por misericórdia e respondendo com insultos ou ameaças. Mais tarde, Berdella afirmou aos investigadores que suas ações não foram por prazer, mas para sua própria satisfação física e mental. Em 10 de abril de 1985, Robert Sheldon, um jovem de 20 anos que já havia ficado temporariamente hospedado com Berdella, voltou à sua casa procurando abrigo. Apesar de pagar o aluguel em dia e não haver atração física entre eles, Berdella decidiu incapacitar e manter Sheldon preso após encontrá-lo embriagado. Berdella alegou que suas ações não foram motivadas por qualquer ressentimento específico contra Sheldon, mas sim como um desabafo para sua raiva e frustrações acumuladas. Durante 3 dias, Sheldon foi submetido a diversas torturas em um quarto no 2º andar. Quando um trabalhador chegou no dia 15 de abril para consertar o telhado, Berdella matou Sheldon por asfixia, colocando um saco em sua cabeça e amarrando-o com uma corda. Ele então preparou o corpo para descarte no banheiro do andar de cima. Enquanto isso, os moradores da Charlotte Street continuavam suas rotinas diárias, completamente alheios aos horrores que aconteciam dentro da casa de Berdella. Em junho, Berdella encontrou Mark Wallace, um jovem que já havia o ajudado com trabalhos no quintal. Wallace havia se abrigado no galpão de ferramentas de Berdella durante uma tempestade. Observando o estado de angústia de Wallace, Berdella ofereceu tranquilizantes, afirmando que isso o ajudaria a se acalmar. Após aceitar, Wallace logo se tornou o próximo prisioneiro de Berdella, sendo submetido a torturas que resultaram em sua morte, causada pelos efeitos combinados das drogas, asfixia e privação de oxigênio. Berdella registrou o horário da morte de Wallace como 19 horas do dia 23 de junho. A inclinação de Berdella por jovens vulneráveis não começou com intenções abertamente malignas. Muitos desses jovens estavam afastados de suas famílias ou lutando para encontrar seu caminho na vida. A bondade aparente de Berdella os atraía, oferecendo-lhes trabalho, abrigo ou apenas um ouvido atento. Ele explorava suas fragilidades para satisfazer seus desejos depravados, transformando suas vidas em um pesadelo sem escapatória.
Em 26 de setembro de 1985, Berdella recebeu uma ligação de James Ferris, um conhecido que pediu para ficar temporariamente em sua casa. Berdella aceitou, já planejando sequestrar Ferris, e combinaram de se encontrar em um bar naquela noite. Ao contrário de suas vítimas anteriores, Berdella admitiu que Ferris foi a primeira pessoa que ele intencionalmente torturou. Ele também confessou que, às vezes, interrompia o registro de seus abusos ao perceber que suas vítimas estavam à beira da morte. No caso de Ferris, Berdella o drogou com tranquilizantes esmagados, escondidos em sua comida. Berdella amarrou Ferris à cama, submetendo-o a uma sessão contínua de tortura por 27 horas. Embora Ferris tenha entrado em estado delirante, Berdella não interrompeu os abusos físicos e sexuais. Ele anotou em seu diário que Ferris não conseguia se manter sentado por mais de 10 a 15 segundos, e sua próxima anotação foi: respiração muito lenta. A condição de Ferris piorou, resultando em sua morte, que Berdella registrou enigmaticamente com o número 86, um código que poderia significar descartá-lo ou finalizar o projeto. O hábito de documentar seus crimes revela não apenas premeditação, mas também uma necessidade patológica de controle. Berdella não queria apenas dominar fisicamente suas vítimas, mas buscava imortalizar seu poder sobre elas. Todd Stoops, um usuário de drogas e trabalhador do sexo ocasional, já havia ficado na casa de Berdella com sua esposa em 1984. Eles perderam o contato até que, em 17 de junho de 1986, Berdella encontrou Stoops no Liberty Memorial Park, em Kansas City. Com promessas de comida e sexo em troca de dinheiro para drogas, Berdella atraiu Stoops de volta à sua casa. Berdella, extremamente atraído por Stoops, manteve-o cativo por 2 semanas, tentando transformá-lo em um escravo sexual submisso através de tortura. Stoops, em certo momento, pediu a Berdella algo para beber e comer, mas foi ignorado, o que o levou a chorar. Após alguns dias, Berdella tentou alimentá-lo com sorvete e sopa, mas Stoops não conseguia engolir ou respirar corretamente sentado. Após 2 semanas de abusos intensos, Stoops sofreu graves ferimentos que levaram à sua morte por choque séptico. Na primavera de 87, Berdella conheceu Larry Wayne Pearson, um jovem de 20 anos que tinha interesse em bruxaria. Pearson começou a ficar na casa de Berdella, ajudando em tarefas, até que Berdella decidiu capturá-lo depois de perceber seu desinteresse em conseguir um emprego. Após assistirem ao filme Creepshow 2, eles dirigiram por Kansas e Pearson contou a Berdella sobre seus crimes, o que selou o destino do jovem. Berdella drogou Pearson e o torturou no porão, onde amarrou suas mãos acima da cabeça e usou um transformador elétrico em sua tortura. Berdella afirmou que Pearson foi a vítima mais cooperativa de todas. Pearson suportou 6 semanas de cativeiro e abuso, aprendendo a dormir sem se mover para evitar mais torturas. Em um ato final de desespero, Pearson mordeu Berdella e gritou que não suportava mais o tratamento, o que resultou em espancamentos violentos e sua eventual morte. Bryson conseguiu conquistar o suficiente da confiança de Berdella para convencê-lo a mudar a forma como estava sendo contido. Ele argumentou que ser amarrado pelos pulsos acima da cabeça estava interrompendo a circulação, e Berdella concordou em amarrar suas mãos na frente. Após os abusos, Bryson também o persuadiu a deixar uma TV ligada com o controle remoto ao seu alcance quando não estivesse na sala. Durante esse tempo, Bryson planejava constantemente sua fuga. No dia seguinte, aproveitando uma oportunidade quando Berdella saiu para o trabalho e acidentalmente deixou uma caixa de fósforos por perto, Bryson conseguiu queimar suas restrições. Vestindo apenas uma coleira de cachorro, ele fez uma fuga ousada, saltando de uma janela do 2º andar, o que resultou na fratura de um pé. Bryson avistou um leitor de medidores na rua e rapidamente buscou sua ajuda, implorando para que chamasse a polícia. O leitor de medidores o levou até uma casa próxima, e os moradores, embora não tenham deixado Bryson entrar, contataram a polícia imediatamente. Quando os oficiais chegaram, Bryson foi interrogado por 4 policiais no local. Inicialmente, ele contou que havia sido sequestrado por Berdella enquanto pegava carona. Bryson relatou como foi mantido cativo,
amarrado a uma cama e repetidamente agredido sexualmente. Os policiais notaram seu estado físico, com marcas evidentes de uso de coleira, os pés inchados e feridos, além de cicatrizes e vergões espalhados pelo corpo. 2 oficiais foram designados para vigiar a casa discretamente, enquanto Bryson era levado ao Manora Medical Center. Enquanto isso, o restante da equipe entrou em contato com o Departamento de Polícia de Kansas City para obter um mandado de busca para a residência de Berdella. Em entrevistas posteriores no Departamento de Polícia, Bryson revelou que Berdella havia mostrado a ele fotos Polaroid de pessoas que pareciam mortas, ameaçando que ele nunca sairia vivo da casa. Berdella também o avisou que, se tornasse um problema, enfrentaria torturas ainda mais graves ou seria morto. Após a fuga de Bryson, Berdella foi preso naquele mesmo dia por acusações relacionadas ao sequestro e agressão sexual. A legislação do Missouri dava aos detetives 20 horas para justificarem a prisão e formalizarem as acusações, transformando o fim de semana de Páscoa em um período movimentado para a polícia, que começou a desvendar o mais infame caso de assassinatos em série da cidade. Berdella, conhecido por amigos e familiares como excêntrico, mas gentil e responsável, era visto como alguém que desprezava mulheres e pessoas que considerava intelectualmente inferiores. Ninguém em Kansas City queria acreditar que viviam ao lado de um monstro, e amigos de Berdella chegaram a acusar a polícia de incriminá-lo. Berdella negou a entrada dos policiais em sua casa, exigindo que apresentassem um mandado de busca. Quando os policiais finalmente atravessaram a porta, foram confrontados com uma cena além de seus piores pesadelos. A casa era um verdadeiro museu de crueldade. A busca validou o relato de Bryson sobre ter sido contido e torturado no quarto do 2º andar, onde encontraram cordas queimadas presas aos postes da cama, um transformador elétrico com fios estendidos até a cama e uma bandeja contendo seringas, medicamentos e colírios. Diversas ferramentas de contenção e tortura, incluindo um cano de ferro, cordas e tiras de couro desgastadas, evidenciavam as lutas das vítimas. Além disso, uma motosserra e uma serra elétrica corroboravam as atividades macabras de Berdella. A descoberta mais chocante foi de 334 fotos Polaroid e 34 instantâneos, mostrando Bryson e outros homens sendo torturados e possivelmente mortos. A casa também continha literatura sobre ocultismo e um bloco de notas com descrições detalhadas das torturas infligidas a cada vítima. Cada fotografia e anotação revelava uma história de sofrimento inimaginável e desespero. Era uma janela para a mente de um homem que via suas vítimas não como pessoas, mas como objetos para sua gratificação sádica. Além das fotos, foram encontrados recortes de jornal sobre o desaparecimento de Jerry Howell, assim como a carteira e carteira de motorista de outra vítima desaparecida, James Ferris, em um armário no 2º andar. Isso evidenciava a extensão dos crimes de Berdella. O Departamento de Polícia de Kansas City formou uma força-tarefa especial composta por 11 detetives e um sargento, dedicada exclusivamente à investigação de Berdella. Conforme a equipe investigava o passado de Berdella, descobriu-se que ele era conhecido entre os trabalhadores do sexo masculinos da região por mirar em jovens vulneráveis, utilizando drogas e tortura para controlar seus parceiros. Apesar das negações de Berdella e da falta de evidências diretas ligando-o aos desaparecimentos, ele se tornou o principal suspeito e foi submetido a constantes interrogatórios, que ele enfrentou sem representação legal. O advogado de Berdella ameaçou processar a polícia por assédio. A esposa de James Ferris identificou o marido em uma das fotos encontradas na casa, e Paul Howell reconheceu seu filho em outra, confirmando as suspeitas. Esforços estavam sendo feitos para identificar outros jovens nas fotos e determinar seus destinos, com detetives comparando as novas fotos de Berdella com as Polaroids para traçar correspondências. Berdella, sentindo-se humilhado, foi obrigado a posar para essas fotos, marcando o início do fim de seu reinado de terror. Em 29 de março de 1988, Christopher Bryson, um jovem trabalhador do sexo de 22 anos, foi seduzido por Berdella com a promessa de dinheiro em troca de serviços sexuais. Uma vez na residência de Berdella,
Bryson foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro, injetado com drogas e amarrado à cama, onde sofreu abusos e torturas semelhantes às infligidas às vítimas anteriores. Berdella disse a Bryson que a única coisa que ele precisava pensar era sobre ele e a casa. Alguns dias após ser aprisionado, Berdella começou a confiar em Bryson e discutiu certos aspectos da tortura, mas deixou claro que não abriria mão dos abusos sexuais. Em um aviso sombrio, Berdella disse a Bryson que já havia chegado a esse ponto com outras vítimas, e todas elas morreram por causa dos erros que cometeram. A sessão com Berdella colaborou, apesar de ele ter resistido a certas posições. Fred Kellogg, um antigo inquilino, forneceu informações sobre manipulação e abuso cometidos por Berdella, incluindo o fato de drogar seus inquilinos antes de forçar relações sexuais, independentemente de haver ou não consentimento. Ele também coagiu Kellogg a trazer jovens atraentes para sua casa para festas, onde eles seriam drogados. Kellogg revelou as ameaças de Berdella contra qualquer pessoa que ousasse denunciá-lo, destacando o medo e a hesitação dos homens e viciados em se associarem com ele, devido aos rumores sobre seu envolvimento no desaparecimento de Howell. Kellogg conseguiu identificar 3 vítimas nas fotos Polaroid: Todd Stoops, Robert Sheldon e Larry Wayne Pearson. Ele detalhou ainda mais as interações de Berdella, como o título que pagou a Pearson, e um relatório hospitalar arquivado por Berdella, alegando uma agressão cometida por Larry. Os empregadores de Robert Sheldon relataram à polícia que ele havia deixado de comparecer ao trabalho em uma fábrica de Kansas City em abril de 1985, algo que nunca havia ocorrido antes. Após serem informados das descobertas na propriedade de Berdella, ele enfrentou um interrogatório formal, mas preferiu manter-se em silêncio. Sua recusa em fornecer amostras de caligrafia para comparação com notas encontradas em sua residência levou a uma sentença de 6 meses por desacato ao tribunal. Berdella inicialmente foi acusado de restrição criminosa, agressão e 7 outras acusações enquanto a investigação sobre suas atividades avançava. No final de abril, radiografias dentárias confirmaram que o crânio encontrado no armário de Berdella pertencia a Robert Sheldon. Ao mesmo tempo, dicas do público identificaram Mark Wallace e Larry Wayne Pearson a partir de fotos divulgadas pela polícia, levando à identificação de mais vítimas por meio de registros odontológicos. Berdella foi acusado de assassinar Larry Wayne Pearson, após a cabeça encontrada em seu quintal ser identificada como dele. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, começando sua sentença na penitenciária estadual do Missouri, sendo posteriormente transferido para o Centro Correcional de Potosi para sua própria segurança, já que agressores sexuais muitas vezes enfrentam violência de outros presos. Uma sentença adicional de prisão perpétua foi imposta após Berdella admitir sua culpa no caso de Christopher Bryson, resultando na retirada de 6 acusações e uma de agressão em um acordo judicial. Apesar de inicialmente negar as acusações de 5 outros assassinatos, Berdella aceitou um acordo judicial para evitar a pena de morte, confessando em detalhes os crimes cometidos. Esse acordo levou à sua confissão de culpa por uma acusação de assassinato em 1º grau e 4 acusações de assassinato em 2º grau, resultando em 5 sentenças adicionais de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Embora mais de 20 homens tenham sido fotografados em posições que sugeriam que estavam inconscientes ou mortos nas fotos Polaroid de Berdella, ele admitiu ter matado apenas 6. Suas confissões revelaram um vislumbre sombrio de sua mente e do que o levou a um caminho de tamanha violência. Nascido em 31 de janeiro de 49, em Cuyahoga Falls, Ohio, um subúrbio tranquilo de Cleveland, Robert Berdella Jr. cresceu em uma família aparentemente típica da América do pós-guerra. Ele era o filho mais velho de Robert Andrew Berdella Sr., que trabalhava na Ford Motor Company, e Mary Louise Berdella. Seu pai era um devoto católico romano de ascendência italiana, e sua mãe tinha ascendência alemã e britânica. A família era frequentadora assídua da igreja, e Berdella e seu irmão frequentaram aulas de educação religiosa. Desde pequeno,
Berdella enfrentou problemas. Ele tinha dificuldade de fala aos 5 anos e precisou usar óculos grossos devido à miopia severa. Também sofria de pressão alta, o que exigia medicação desde cedo. Bob sentia-se alienado e inadequado por sua falta de habilidades atléticas e sua voz aguda. Ele se isolava, dedicando-se a hobbies solitários como colecionar moedas e selos. A rejeição e o bullying que sofreu na infância deixaram marcas profundas, que para alguns podem se manifestar em comportamentos destrutivos na tentativa de exercer controle em outras áreas da vida. Ao contrário de seu irmão mais novo, Daniel, que era naturalmente atlético, Bob mostrava pouco interesse por esportes, o que decepcionava seu pai, que valorizava atividades físicas. Seu pai frequentemente o comparava desfavoravelmente a Daniel, tratando a falta de interesse de Bob como um fracasso. Os filhos de Berdella ocasionalmente sofriam abusos físicos e emocionais por parte do pai, que os espancava com uma tira de couro. A adolescência de Berdella foi ainda mais complicada por um relacionamento conturbado com o pai, descrito como autoritário. Essa dinâmica tensa entre pai e filho semeou as raízes dos problemas futuros de Bob. Berdella nutria ressentimento em relação às autoridades e às normas sociais. Apesar desses obstáculos, destacou-se academicamente, mostrando grande interesse por arte, história e culinária. No entanto, seu desempenho intelectual pouco fez para amenizar sua sensação de isolamento. Durante essa fase, ele descobriu que era gay, o que intensificou ainda mais seus sentimentos de alienação no ambiente conservador do meio-oeste onde cresceu. Inicialmente, manteve essa verdade em segredo por vários anos, embora tenha tido um breve relacionamento com uma garota no início da adolescência. Durante a adolescência, Berdella começou a exibir comportamentos agressivos, sendo frequentemente rude e desrespeitoso, especialmente com as mulheres. A dificuldade de conciliar sua identidade sexual com as expectativas da sociedade foi intensa, agravando sua sensação de ser um excluído, o que alimentou seu desdém pela sociedade convencional. No Natal de 1965, enquanto visitava parentes em Canton, Ohio, seu pai morreu de um ataque cardíaco fatal aos 39 anos. Essa perda levou Berdella a buscar conforto na fé católica, embora tenha se tornado desiludido com as crenças religiosas, mergulhando no estudo de diversas religiões e grupos ocultistas, incluindo o satanismo. Nesse mesmo ano, Berdella foi profundamente impactado pelo filme O Colecionador, que retrata a história de um homem que sequestra uma mulher que ele admira, mas ela acaba morrendo enquanto está em cativeiro. Esse filme deixou uma marca duradoura nele. Após a morte de seu pai, a mãe de Berdella rapidamente se casou novamente, o que ele viu como uma traição ao pai. Isso o fez se tornar ainda mais recluso, dedicando-se a hobbies solitários como pintura, colecionar moedas e selos, e se correspondendo com amigos de outros países. Essas trocas de cartas, que frequentemente incluíam selos e fotos de figuras míticas, ícones históricos e maravilhas arquitetônicas, alimentaram sua paixão por arte primitiva e antiguidades. Eventualmente, essa paixão levou-o a abrir seu próprio negócio de antiguidades em 1982. Depois de terminar o ensino médio, Berdella deixou Ohio e foi para Kansas City, onde se matriculou no Instituto de Arte de Kansas City. Nesse novo ambiente, ele começou a explorar sua identidade com mais liberdade, mas esse período de autodescoberta foi marcado por comportamentos perturbadores. Durante o primeiro ano, ele foi um aluno atento e talentoso, mas no segundo ano, começou a se envolver com um grupo de estudantes que usavam drogas, eventualmente vendendo-as para obter lucro e abusando do álcool. Relatos desse período sugerem uma inclinação sombria, com acusações de que Berdella se interessava por tortura de animais, que vieram à tona durante um projeto de arte na faculdade. Ele decapitou um pato e experimentou os sedativos em um cão. Embora ele tenha tentado justificar esses atos como expressão artística, eles apontavam para uma tendência mais sinistra. O tempo de Berdella no Instituto de Arte terminou abruptamente após sua prisão por posse de drogas. Ele tentou vender drogas a um policial disfarçado, se declarou culpado e recebeu uma sentença suspensa de 5 anos.
Esse incidente marcou o início de uma vida cada vez mais vivida nas sombras, com seus interesses voltando-se cada vez mais para o controle de outras pessoas. Em 1969, após abandonar o KCA devido a críticas severas dos administradores por conta do incidente envolvendo a morte e o cozimento de um pato, ele decidiu permanecer em Kansas City, mudando-se para uma casa na rua Charlotte, no bairro de Hyde Park. Nesse ponto, Berdella já era abertamente gay e passava seu tempo com uma variedade de indivíduos marginalizados, como trabalhadores sexuais masculinos, viciados em drogas, pequenos criminosos e fugitivos, oferecendo-lhes ajuda para superar seus vícios e estilos de vida criminais. Ele afirmava que não havia contato físico com eles durante a década de 70, mas alguns vizinhos o viam quase como uma figura paterna para muitos desses jovens. Mais tarde, Berdella alegaria que ficou cada vez mais frustrado porque muitos desses indivíduos ignoravam seus esforços para afastá-los de comportamentos autodestrutivos. Apesar de afirmar que suas intenções eram puras, Berdella acabou se envolvendo sexualmente com alguns desses homens, frequentemente exercendo controle sobre eles ao fornecer ajuda financeira e permitir que vivessem em sua casa sem pagar aluguel. Seus vizinhos o consideravam excêntrico, mas útil e envolvido na comunidade, embora um pouco arrogante. Diziam que sua propriedade estava descuidada, embora ele participasse ativamente da Associação de Prevenção ao Crime e de patrulhas de vigilância no bairro. Ele acabou deixando a presidência da associação em meados da década de 80. Sua trajetória profissional incluiu trabalhos como cozinheiro de pedidos rápidos em diversos restaurantes em Kansas City, enquanto ele gerenciava as despesas legais resultantes de suas prisões anteriores por drogas. Para complementar sua renda, Berdella vendia arte e antiguidades obtidas por meio de seus contatos internacionais, inicialmente operando a partir de sua casa, mas eventualmente expandindo isso para um negócio de tempo integral na década de 70. Sua carreira culinária progrediu, e ele se tornou um cozinheiro veterano em estabelecimentos de prestígio, chegando até a cofundar um programa de treinamento para chefes. Em 81, Berdella decidiu focar inteiramente em seu bem-sucedido negócio de antiguidades, estabelecendo inúmeras parcerias nacionais e internacionais. Ele encerrou sua carreira como chefe em 1982 e começou a alugar um espaço no Westport Flea Market, onde abriu uma loja chamada Bob's Bazaar Bizarre. O bairro de Westport, em Kansas City, é conhecido por sua vida noturna vibrante e por lojas que oferecem produtos únicos, não facilmente encontrados em outras partes da cidade. A loja de Berdella lidava principalmente com arte primitiva e antiguidades, e apesar de ocasionalmente gerar uma renda significativa, os lucros não eram suficientes para cobrir todas as suas despesas. Para complementar sua renda, ele começou a furtar ou garimpar itens para revenda e também passou a alugar quartos em sua casa. Uma avaliação psiquiátrica revelou a verdadeira natureza de Berdella, indicando que ele gostava de exercer domínio e controle, acreditando ser superior e vendo suas vítimas como meros objetos. Ele insistia que nunca tinha a intenção de matar, mas essa percepção o ajudava a justificar seus atos, desumanizando suas vítimas e referindo-se a elas como brinquedos. Muitas de suas vítimas eram jovens sem instrução, vivendo às margens da sociedade, e Berdella as via como inferiores. Essa mentalidade facilitava seus atos cruéis de tortura, onde ele procurava controlar todas as experiências e sensações de suas vítimas, privando-as de qualquer autonomia. Após o choque inicial com seu primeiro assassinato, o filme se tornou um motivador psicológico para suas ações subsequentes. Berdella via suas vítimas como algo diferente de pessoas, uma vez que ele as mantinha cativas. Ele negava envolvimento com o satanismo e alegava que seus atos de captura ocorreram após suas tentativas frustradas de ajudar essas pessoas a mudarem seus estilos de vida destrutivos. Berdella sofria de um transtorno depressivo de personalidade e foi diagnosticado como um sádico sexual. A psique humana é um equilíbrio delicado de necessidades e desejos, e quando essas necessidades não são satisfeitas, o vazio resultante pode levar a uma inversão perigosa de valores. Para alguns, como Berdella,
a necessidade de controle se transforma em uma obsessão, uma maneira de recuperar uma sensação de poder perdida ou negada. Mesmo após confessar em detalhes seus crimes, os restos de suas 6 vítimas, que ele descartou em sacos de lixo, nunca foram encontrados. Na penitenciária estadual de Missouri, Berdella tentou reconstruir sua imagem por meio de entrevistas e correspondências, retratando-se como um cidadão sensível que cometeu erros e afirmando que havia sido injustamente demonizado pela mídia. Ele insistia que suas ações monstruosas não o faziam um monstro e culpava a incompetência policial por sua liberdade após o primeiro assassinato. Berdella chegou a dizer que desejava que a polícia tivesse o assustado após sua primeira morte. Quando perguntado sobre por que matava, já que sua motivação era a tortura, ele afirmou que não tinha uma razão clara. Apenas acreditava que, depois de não ter sido pego pela primeira vez, não importava se continuasse. Berdella frequentemente reclamava das condições da prisão e alegava negligência em relação às suas necessidades médicas, especialmente sua hipertensão. Ele morreu em 1992, aos 43 anos, após sofrer um ataque cardíaco. Sua morte foi recebida com pouca simpatia, até mesmo pelo juiz de seu julgamento, que fez uma observação sarcástica sobre o falecimento. Após sua morte, seus pertences, incluindo sua coleção de artefatos e móveis, foram leiloados para cobrir as despesas legais, recebendo lances de todo o país.